noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossos corações, nos nossos melhores sentimentos. É com muita alegria que aqui estamos mais uma vez nesta casa bendita, pedindo a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo para falar um pouquinho de seus ensinamentos. Nós vamos fazer uma prece de agradecimento, fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Olá, queridos irmãos e irmãs. Busquemos uma posição confortável, silenciando os nossos pensamentos, acalmando os nossos corações e sintonizando com as boas vibrações. Sintamos a presença do nosso anjo guardião, nosso fiel companheiro, que nos abraça neste momento, fortalecendo a cada um de nós, sussurrando em nossos ouvidos o quanto somos importantes, o quanto somos especiais aos olhos de nosso Pai Celestial. Nos diz nosso Mestre Jesus que quando houver pelo menos 2 reunidos no teu nome, Ele ali está. E nós te pedimos, Mestre, de joelhos espiritualmente, que ponha as mãos sobre nós, revitalizando assim as nossas energias, cicatrizando as feridas, curando as enfermidades, abençoando a cada um de nós que aqui nos encontramos, a nossos irmãos que se encontram em seus lares, aqueles companheiros de trabalho que se encontram em viagem, nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos leitos hospitalares. Sintam-se todos abençoados, abraçados pela espiritualidade amiga. Nós, querido Jesus, só temos que te agradecer nesta noite por nossas conquistas durante este ano de 2024. Está em seu final. Por nossas conquistas materiais e espirituais, pela nossa evolução moral, pela transformação dos vícios, defeitos, em virtudes. Que tu possas, querido Jesus, abençoar a reunião desta noite. Que estejamos com as mentes e os nossos corações abertos para acolher os teus ensinamentos. Que consigamos o máximo de proveito e que possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas em medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações, e, se possível, livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja. O capítulo desta noite vem falar de algo muito interessante para nós, que é o amor. Está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a ti mesmo. O item que nós vamos
falar nesta noite é o item 9. Mas é tão fácil falar de amor, um sentimento tão importante que a gente deve se esforçar ao máximo para adquirir esse sentimento. Um dos obstáculos que nos afasta muito do amor é o orgulho. Às vezes, algo que nos aconteceu há mais de 10, 20 anos, ainda assim nós sofremos. Ainda assim, nós estamos vendo o outro como inimigo. Às vezes a gente nem se lembra mais do que aconteceu, exatamente o que aconteceu. Mas a gente se permite se machucar diariamente. Às vezes é o irmão que deixa de falar com o outro por uma palavra, por uma ação. Às vezes, em um momento infeliz, aquela pessoa nem quis magoar, nem quis ferir. Quantas vezes nós fazemos isso sem querer? E vocês já repararam que a gente magoa muito mais quem a gente ama do que os nossos inimigos, do que um desconhecido? Porque a pessoa que nos ama, ela coloca expectativa em nós. Ela vê a nossa capacidade de ser melhor do que somos. É assim que Jesus nos vê. É assim que Jesus nos enxergava e nos enxerga quando ele andou aqui entre nós, no nosso planeta. Né? As pessoas ficavam encantadas, escandalizadas com as obras que ele fazia, que ele faz, que ele realiza. E ele dizia, vocês podem fazer ainda melhor. Olha como que Jesus nos enxerga. Nós limitamos as nossas capacidades. E uma dessas limitações é a de amar. Jesus ele nos diz, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A gente tem que ter muita coragem, determinação, muita disciplina para aprender a amar. Porque senão a gente vai enxergar no mundo, a gente vai enxergar no outro somente o mal. A gente vai desacreditar nas pessoas, a gente vai desacreditar nas coisas, a gente vai achar que não tem jeito, que está tudo errado, ele só vai piorar. Eu vi um ponto de Vivaldo, e ele diz que em uma das viagens que Jesus fez, quando estava encarnado entre nós, Jesus e seus discípulos, eles passaram por um pequeno vilarejo. E quando eles sobem no alto do morro, eles percebem um pequeno casebre lá embaixo. E já estava escurecendo. E eles decidem descer até lá para pedir abrigo. E lá tinha um casal de jovens. E a casinha era minúscula. Sabe aquelas casinhas de taipa com barro, chão batido. No meio da sala só tinha um pequeno fogão, no chão mesmo, ali. Uma pequena tora de madeira para que o casal se sentasse. No passo tinha uma vaquinha bem magra. Tinha uma galinha que botava um ovo por dia. A vaca dava um pouquinho mais de meio litro de leite. Tinha ali um pequeno canteiro com algumas hortaliças, já murchas, enfraquecidas pelo tempo. E um pouquinho de farinha. E aquele casal prepara a refeição de um ovo,
um pouquinho de leite, uma porção de farinha, e eles dividem entre si. Jesus e os discípulos pernoitaram naquele casebre, amanheceu o dia, eles se despediram daquele jovem casal e subiram novamente o morro para seguir viagem. E quando eles chegaram novamente em cima do morro, diz que Jesus olha para trás, em direção àquele casebre, levanta a mão e o casebre desaba. Aquela vaquinha magricela morre, a galinha mesmo, as plantas acabam de murchar. E os discípulos não entenderam nada. Eles questionaram Jesus. Mestre, nos acolheram com tanto carinho, dividiram o pouco que tinha, e tu destróis a casa deles, a fonte de alimento, a única fonte de alimento. Jesus permaneceu sereno, em silêncio, e seguiram viagem. Anos depois, retornando, passaram pelo mesmo local. Chegando em cima daquele morro, os discípulos não acreditaram no que viram. Eles diziam entre si: impossível. Lá embaixo tinha uma casa enorme, cercada de varandas, toda caiada. Vacas no pasto, bastante galinha, uma horta linda. Às vezes na nossa vida não parece que está tudo errado. Às vezes a gente não desacredita nos acontecimentos. A gente duvida que vai dar certo. A gente fala: nossa, Deus se esqueceu de mim. Por que porque eu peço não é atendido? E de tempos em tempos a espiritualidade, ela nos dá um chacoalhão. Aquele casal tinha que acordar. Eles estavam muito apegados àquela situação momentânea. Se não acontecesse algo para despertar, eles não teriam conseguido, não teriam avançado sequer um milímetro. Jesus, ele faz isso com a gente diariamente. É que às vezes a gente está tão focado numa determinada situação, colocando o problema na frente de Deus, aí ele fica gigante, aí fica grande, aí a gente duvida que é capaz, aí a gente fala: não, eu não vou dar conta, eu não consigo. Então, às vezes a gente tem que olhar, a gente tem que aprender a olhar com os olhos do amor para o mundo, para o outro, para o ente querido, para o adversário, para o gerente que só quer nos ferrar, para a fechada no trânsito, enfim, nos acontecimentos cotidianos, a gente tem que aprender a lidar com isso com serenidade. Porque senão as oportunidades da vida vão passar e a gente não vai agarrar isso. Quando Jesus, na parábola, na passagem de Maria Madalena, qual que é o ensinamento ali? O costume era que fosse apedrejado. E as pessoas, alvoroçadas, doidas para ver carnificina, chegam a Jesus. Os doutores da lei, aqueles que se achavam cheios de conhecimento, donos da razão, donos do mundo, chegam a Jesus e falam: aqui está uma mulher adulta. Jesus, no meio de toda aquela provocação, ele levanta serenamente, olha para cada um que ali está. Você não errou?
Você nunca pecou? Atire a primeira pedra. Então é um convite para nós. Nós temos que nos encarar sem nenhuma máscara. Às vezes a gente tem que se perguntar aonde que nós estamos errando. Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Porque não é nascer, crescer, envelhecer, morrer, reencarnar e seguir esse ciclo perpetuamente. Algum projeto Deus tem para nós. Qual é? Será que eu não estou engavetando os meus dons? Será que eu não estou delegando obrigações que são minhas a outro? Será que eu não estou me acovardando diante das situações, encarar meu medo, me dar cara a tapa, em errar, cair, levantar? Porque isso faz parte da vida. Senão a gente não aprende. Senão não tem sentido. E é importante que, dentro desse contexto de aprendizado, nós aprendamos a ver Jesus. Não pós-crucificação, porque aí o homem modulou Jesus. Aí o homem inventou um Jesus de acordo com os interesses deles. E ainda assim, hoje, você tem que dar para Deus, porque senão você está roubando, é isso, é aquilo. Você vai ser perdoado quando você fazer determinada coisa material. Isso é uma ilusão. Deus não precisa de absolutamente nada daquilo que a gente tem. Nada. Então é uma estupidez muito grande a gente achar que dá para negociar com Deus, que não dá. Então, esse vinde a mim, aquele Jesus antes de crucificação, quais eram os ensinamentos dele? É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós 2000 e tantos anos depois. Esse cristianismo primitivo, esse ensinamento, essa essência de amor. Porque se tudo se perdesse e nós tivéssemos aprendido a amar, estaria tudo certo. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, não tem como a gente ter fé sem amor. Quando a gente começa a construção de uma casa, não tem lá um alicerce, tem que ser um alicerce fundo, bem feito, forte, tantas barras de ferro. Você tem que ter conhecimento para fazer isso. Para levantar, para apanhar laje, para fazer mais um pavimento, ou mais um, e não desmoronar, e não cair tudo, e não dar infiltração. Não tem que ter um conhecimento extremo para fazer isso. E a gente se esquece que a gente tem que se conhecer. A gente tem que se reconstruir. Deixar os preconceitos, deixar as ilusões, parar de olhar para aquela situação que aqueles jovens estavam presos naquela situação difícil, de amargura, de sofrimento, de penúria, de lamentação, de autopiedade. Então, quando Jesus ele percebe aquilo, ele toma aquela atitude para que a gente acorde. Não há uma outra forma. Ninguém tem o poder de nos prejudicar. De prejudicar o Marco, de prejudicar o João, de prejudicar a Maria. Ninguém. Só nós. Só a primeira pessoa tem isso. Só a primeira pessoa vai conseguir se prejudicar ou vai conseguir aprender, vai conseguir se reformar, vai conseguir transformar a vida ao seu redor. Ninguém vai fazer isso por nós. Não existe nada de miraculoso, não existe nada de espetacular. É eu. É eu comigo mesmo. Aí eu vou aprendendo a me dominar, eu vou aprendendo a identificar em mim
as situações que me machucam. Eu vou aprendendo que quando eu perdoo, eu não sou covarde, quando eu perdoo, eu não sou fraca. Muito pelo contrário. Quando a gente consegue perdoar, a gente se liberta, a gente quebra as algemas. A gente é novamente dono do nosso destino. Só com conhecimento. Conhecereis a verdade e ela te libertará. A verdade está aqui, está aqui, está dentro de nós. Sois deuses, a palavra de Jesus. Olha como que ele nos vê, sois deuses. Aquilo que eu faço, vocês poderão fazer também, se tiveres fé. E ele faz referência ao grão de mostarda, que é tão pequenino, mas para que a gente tenha essa fé, sem dúvida, para que a gente acredite que a gente realmente é capaz, a gente tem que ter conhecimento. A gente tem que estar à mão. O nosso tempo se esgotou e a gente vai, então, fazer novamente uma prece, pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo que possa abençoar cada lar aqui representado. Abençoar os lares de nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, de nossos companheiros de trabalho que não puderam aqui estar nesta noite. Abençoar os lares vizinhos da cidade do campo, próximo, distante. Que tu possas abençoar, Senhor, os presídios e prisioneiros, os hospitais e nossos irmãos que se encontram enfermos. Que tu possas abençoar os nossos amigos, entes queridos e também os nossos inimigos. Que tu possas abençoar o pão em nossa mesa, a nossa saúde, as nossas capacidades, os nossos dons. Que tu possas abençoar as nossas autoridades, os países que se encontram em guerras, conflitos, desajustes, desarramentos. Abençoe, Senhor, o dia de amanhã, que tu possas renascer nos corações de cada um de nós, não só no dia de Natal, mas em todos os dias da nossa existência. Que saibamos, que aprendamos a caminhar ao teu lado, seguindo os teus ensinamentos, seguindo as tuas leis, a lei de amor e de caridade, fazendo exatamente ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse, e que não façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. Obrigado, Mestre Jesus, por estarmos aqui juntos nesta noite. Que tu possas estar conosco durante a nossa noite, o nosso dia de amanhã, que consigamos nos lembrar de Ti com mais frequência e Te agradecer, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja Teu nome, venha a nós Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livrai-nos, Senhor Jesus, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Que assim seja. Uma excelente semana a todos, um ótimo Natal e até breve. Que assim seja.